nosso passeio de hoje vai ser aqui na Torre de Menagem, uma torre de 30 metros de altura, bem aqui no centro da cidade de Braga. Para quem vier visitar a cidade de Braga, a Torre de Menagem é um bom ponto de partida para os passeios, porque daqui você vai ter uma visão geral dos principais prédios da cidade atual. Essas escadas aqui foram construídas em 1940. Ela não pertencia à estrutura original, mesmo porque, na época, a Torre de Menagem, até pelo seu significado, né, como para a defesa, as pessoas se refugiavam, o rei, né, se refugiava lá dentro e o acesso era apenas por uma escadinha de madeira, que em caso de ataque, jogava-se a escada no chão e estariam todos protegidos. Menagem é a estrutura central de um castelo medieval, definida como seu principal ponto de poder e o último reduto de defesa. Na fachada, ainda se vê o brasão de armas retificado no século XIV à ordem de Dom Dinis, para reforçar as defesas do território. E para nos acompanhar no passeio de hoje, nós temos aqui o arqueólogo do município, o senhor Miguel Carneiro, para falar, na verdade, passear com a gente aqui em todos os andares. Mas antes disso, Miguel, fala pra gente o que a gente pode esperar aqui da Torre de Menagem. Ora bem, nesta exposição, antes de mais, deixe-me dizer que esta exposição ou núcleo interpretativo da história da cidade de Braga, está inserida dentro da Torre de Menagem, que é um edifício emblemático da cidade e monumento nacional, e foi organizada pelos pelouros da cultura e do património do município de Braga. É um núcleo interpretativo que recorre a umas ilustrações a quem devemos ao César Figueiredo, que é um ilustrador que foi o ilustrador completo de toda esta exposição, ou núcleo interpretativo, que depois recebeu textos de investigadores na área da história e da arqueologia. Neste centro, o que é que o visitante pode ver? Pode, para já, tomar um conhecimento prévio de toda a história da cidade, não é? De todo o percurso histórico da cidade, desde a sua fundação ou a anterior fundação até à época moderna. Isto tudo dividido por patamares históricos e ficar assim muito mais contextualizado, para depois então reconhecer os edifícios e os sítios e os museus que se espalham por toda a cidade. Nesse primeiro piso, nós vamos ter a exposição da proto-história e da romanização, que seria o período celta e o românico. Então, nesta fase aqui, nós estamos no placar da proto-história, ou seja,
comumente chamam de Celta, mas nós preferimos chamar da Idade do Ferro, e sabemos que o território, antes da romanização, antes de se fundar Bracara Augusta, já era ocupado por uma civilização, a que nós chamamos de Castreja. Temos aqui uma exemplificação de um balneário pré-romano que está... As ruínas existem no subterrâneo da Estação de Caminhos de Ferro, junto ao parque de estacionamento, uma reconstituição virtual, isto é uma ilustração, isto é uma reconstituição virtual, e isto quer dizer o quê? Quando começa então a romanização, temos aqui a exemplificação de um castrejo, ou de um guerreiro da Idade do Ferro, e de um legionário romano. Isto para chegar a quê? Este território teve uma nova cidade que foi fundada por o primeiro imperador, César Augusto. Por isso é que esta cidade tem o epíteto de Augusta. E aos povos que cá habitavam, os romanos chamaram Brácaros. Daí a cidade se chamar Bracara Augusta. Temos aqui um exemplo de uma moeda, de uma caetra, que é uma moeda que foi distribuída pelas legiões militares e era cunhada, em princípio, pelos acampamentos militares, em que, por um lado, temos a esfinge de Augusto, do imperador, o fundador, e, por outro lado, temos a caetra, que é um escudo dos guerreiros. Isto é uma política usada por César Augusto para ganhar mais poder, inserindo a imagem dos habitantes conquistados e a sua imagem, a sua esfinge, para dizer que ele é que manda, ele é que pode. A partir daí, funda-se então a cidade de Bracara Augusta, como eu disse, Bracara em honra do povo que cá vivia, os brácaros, e Augusta, do epíteto do imperador. Daqui, na altura da fundação da cidade, nós aqui vemos já que está em 47 DC, mas a cidade é fundada aproximadamente em 16 AC. É fundada numa organização territorial que ele tem do Noroeste Peninsular, que é fundada juntamente com Lucus Augusti e Astúrica Augusta. São as 3 cidades augustas. Para quê? Para assinalar a paz romana. Ou seja, ele conquista toda a Península Ibérica e, em honra disso, funda 3 cidades. Uma portuguesa, Bracara Augusta, e as outras 2 em território espanhol, Lucus Augusti e Astúrica Augusta. Todas elas têm este traçado, que é um traçado hipodâmico, que é muito característico das cidades fundadas de novo, que é a divisão de quarteirões e arruamentos, em que existe o decumanus máximos e o cardos máximos, e tudo o resto são paralelas. Aqui já se vê a construção do Fórum Romano. Deste lado temos algumas peças cedidas pelo Museu Dom Diogo de Sousa, da época castreja, de cerâmica. Deste lado de cá, já estamos na vida da cidade romana, no cotidiano. A cidade já foi fundada, já começou a ganhar estrutura e é por volta da dinastia Flávia, na época Flávia, não no início da fundação, mas na época Flávia dos imperadores Flávios, que a cidade ganha mais força e ganha mais exponência. Aqui, neste placar, podemos ver uma rua, possivelmente um cardos ou um decumanus, uma rua normal da cidade e o seu cotidiano. Eu chamo a atenção para a fonte do ídolo, que é uma fonte que ainda hoje é monumento nacional e está preservada e está musealizada. Chamo a atenção para a fonte do ídolo porquê? Porque dos estudos que se sabe, é uma divindade indígena que lá está, mas que os romanos romanizaram, ou seja, foi um romano que mandou monumentalizar essa fonte e encaixou essa divindade, ou seja, indígena, no panteão romano. E isso torna, mais uma vez, as políticas dos romanos de introduzirem essas divindades no seu panteão, para chamar a si os indígenas, para serem também eles romanos, não é? Temos aqui algumas peças de divindades do panteão romano, bem como outras peças que estão todas elas no Museu Dom Diogo de Sousa. Isto faz parte do cotidiano da cidade romana. Aqui podemos ver também como é que se desenvolvia uma domus que normalmente ocupava um daqueles quarteirões que eu falei, quando há a centuriação e a projeção da cidade, toda ela é dividida em quarteirões, e neste caso é uma domus que ocupa um quarteirão inteiro. Uma domus rica, de uma casa de uma pessoa rica, porque vemos que é composta por peristilo, por átrio, e todas estes compartimentos que aqui estão simbolizam que é uma cidade já de uma pessoa com algum poder económico no meio da cidade. Aqui podemos também que na época Flávia a cidade recebeu
edifícios públicos, como é típico das cidades grandes, receberem grandes edifícios públicos. Temos aqui um exemplo da reconstrução do teatro, podem ver junto às ruínas das termas romanas, porque este teatro tem anexo as termas, que agora também são um monumento nacional, e estão musealizadas, embora o teatro ainda esteja em fase de escavação pelos colegas. E pode-se ver aqui as várias fases de construção das próprias termas, bem como os seus alçados e o seu teatro, que já se consegue pelo menos projetar como é que ele era. E aqui o fórum, que há estudos que dizem que poderia ter um templo monumental, com 8 colunas, mas ainda vestígio arqueológico propriamente dito, não temos. São algumas comparações que foram feitas, mas é possível que Braga tenha tido um fórum com um templo grande. Faço a menção também para esta peça, que é Agripa, que era filho de Augusto, mas é uma menção feita pelos braga-augustanos já póstuma, após o Agripa. Esse Agripa, não um Agripa amigo de César Augusto, mas sim Agripa, o filho. O neto. Nesta fase aqui, já vemos a cidade bem maior, já a receber grande extensão de ocupação, e poderemos ver já a construção de alguns elementos monumentais, que tem o caso do teatro, o fórum, as grandes termas públicas e o anfiteatro, que normalmente ficava sempre mais distante. E Braga, sabemos nós, que teve um anfiteatro, embora as suas ruínas não estejam visíveis. Nesta área aqui temos um exemplo, é mais para exemplificar como é que um cidadão romano se vestia, não é? Um bracar-augustano, e sabemos que Tito Sátrios era um cidadão de Bracar Augusta porque foi encontrada a sua estela funerária. Nós sabemos que ele existia cá. Através nós arqueólogos estudamos muito parte da cultura material, e quando desaparece uma estela funerária, normalmente tem um nome de quem está, ou dedicante, ou áreas votivas, e sabemos que este Tito Sátrios era um habitante de Bracar Augusta. Então fez-se uma reconstrução para que as pessoas pudessem ver mais ou menos como é que um cidadão se vestia. Aqui já estamos numa fase mais tardia, um pouco mais tardia da cidade de Bracar Augusta, já quase a ir para o século III, já no século III, e podemos ter um exemplo da Domus de Santiago, que está no Museu Pio XII. Nós temos um peristilo lá, que ainda esta piscina está visível, e foi encontrado mosaico. Cá está a reconstrução do mosaico do fundo dessa piscina, o que é muito bom para a cidade de Braga, porque os solos em Braga são um bocado ácidos, e essa parte decorativa das casas romanas, como é um mosaico, que é calcário e tem outro tipo de material, muitas vezes aparece desfeito. E nós não temos esse. Sabemos que existia. No Museu Dom Diogo de Souza tem, acho que na sala 5, se não me engano, a gente percebe isso. Exato, tem lá o mosaico, o que para nós é muito raro devido aos solos aqui em Braga. Ou seja, vemos a importância, mas isto dá-nos a importância da casa que era, e pelo sítio onde ela estava, porque ela colocava-se muito junto do fórum. Vocês podem ver aqui depois na planta que ela colocava-se por aqui. Está muito junto do fórum. Seria uma casa de alguém importante, porque está dentro do centro da cidade. Aqui, o que é que acontece? Braga passa, desde o século III, ganha, como eu disse há pouco, com os Slávios, ela ganha muita força, e passa com Diocleciano, já um outro imperador, Diocleciano no século III, torna a Galiza, toda a área da Galiza, porque até aqui Braga pertencia a Tarraconenses, a sua capital, aqui, Braga Augusta está aqui, e a sua capital seria aqui, capital da província, Tarraconenses, no início, não é? Toda esta área era uma província. Depois tinha a província da Lusitânia e tinha a província da Beética. Esta aqui já é uma outra, que é a cartaginense. A partir daqui, Diocleciano forma uma divisão administrativa em que a Galécia é uma província só, independente da Tarraconenses. E a cidade mais importante que a Galécia tinha era Brácara. Bracar Augusta passa a ser a capital dessa província. E é nesse contexto que Bracar Augusta recebe também uma grande muralha, uma fortíssima muralha, a muralhar toda a cidade. Obviamente que se perdeu vários monumentos e casas que estariam fora do limite da muralha, como é o caso do anfiteatro, que foi perdendo funcionalidade, porque a partir do século III, IV, o Império começa a ter grandes
tentativas de invasão, começa a perder alguma força e Braga, como era uma cidade importante, recebe uma imponente muralha. Lucus Augusti também recebe e Lucus Augusti ainda a tem hoje intacta. Nós já não a temos porque fomos atacados muito mais porque éramos a capital e perdemos essa muralha. Já no segundo piso, nós podemos observar o período suevo-visigótico até a fundação de Portugal. Ora, muito bem, aqui nesta área já estamos na cidade medieval, como podem ver, na cidade medieval, como agora se configura mais ou menos. Temos a Sé como ponto central, ainda se vê aqui alguns vestígios. Não é? O ilustrador teve esse cuidado de pôr alguns vestígios, porque a muralha não desaparece de um dia para o outro, não é? De pôr aqui alguns vestígios da muralha para indicar exatamente que esta parte da cidade cresceu sobre a muralha romana. E aqui o surgimento da muralha medieval. Aqui nesta parte seria uma das primeiras muralhas medievais, porque estamos em 1265, e mais tarde, no século XIV, Dom Dinis começa a amuralhar a cidade. Começa com Dom Dinis, mas depois ela é reforçada fortemente por Dom Fernando, porque a cidade é tomada pelo rei de Leão, acaba por ser tomada pelo rei de Leão, e Dom Fernando, na Reconquista, reforça a cidade de Braga com uma grande muralha, onde constrói esta torre de homenagem, tanto Dom Dinis e Dom Fernando reforçam, esta torre de homenagem onde nós estamos, onde exatamente nós estamos. Nós estamos no centro da muralha, que vemos já naquele placar, estamos dentro da muralha, na torre de homenagem, e começa então a reforçar, ou seja, uma arquitetura militar que a cidade recebe face às investidas espanholas, castelhanas no caso, castelhanas e leonesas. E recebemos uma grande muralha, que hoje em dia só sobra a torre de homenagem. Como podem ver aqui deste lado, temos aqui deste lado a reconstrução do Castelo de Braga, isto é a muralha medieval, e o Castelo de Braga é aqui, ainda existe alguma parte aqui nas arcadas, no edifício das arcadas. Sim, sim. A própria Igreja da Lapa, a torre da Igreja da Lapa, fazia parte de um cubelo, de uma torre de cubelo. Nós estamos aqui, dentro da torre de homenagem, esta parte aqui, que seria o último reduto dos castelos. Aqui salientamos este tipo de marcas. Isto são marcas que vocês verem pelas paredes todas do castelo, da torre, existem. Isto são assinaturas de cantoneiro, de pedreiro. Era feita a encomenda aos pedreiros para trabalhar a pedra e cada um com a sua oficina tinha a sua marca. Temos aqui algumas marcas. Por isso é que se vê na parede, nas paredes se vê várias marcas distintas. Não é nada esotérico, não é nada disso. São simplesmente assinaturas dos pedreiros para dizer e para contabilizar quanta pedra é que deram para aquilo, para depois ser pago, não é? E tem aqui vários tipos de marcas que eles assinavam. Esta aqui é muito bonita porque faz lembrar um baco. Falar isso não é nada esotérico e realmente remete. Muitos visitantes acham que aquilo que é uma coisa esotérica, do oculto. Não, não é. É uma assinatura só do pedreiro. É só uma marca de pedreiro, nada mais. Já aqui no terceiro piso, nós saímos da era medieval e entramos no Renascimento, que é mais ou menos a época do descobrimento do Brasil. Desse piso, então, deixamos a época medieval e passamos para o Renascimento Europeu, que é balizado a partir de finais de 1400 a inícios de 1500. Temos aqui uma planta da cidade de 1594, em que já se vê plenamente a cidade medieval muito bem demarcada e a centralidade da Sé Catedral e a existência do Paço Arquiepiscopal. Aqui já entra o paço. Já está aqui o Paço Arquiepiscopal, exatamente, com a sua torre, sua casa-torre, e o Castelo de Braga, com a sua torre de homenagem onde nós estamos. Ali assim, ao fundo. E se repararem a ilustração, à volta da cidade,
não era assim tão habitada quanto isso, não era uma zona mais agrícola. Mas o ilustrador aqui teve um cuidado de pôr as ruínas do teatro com a vegetação. Está aqui as ruínas do teatro, isto só para ir demarcando sempre a evolução da cidade fora do período romano da sua fundação. Nesta época temos uma pessoa que é incontornável, que é Dom Diogo de Sousa, que dá origem ao nome do Museu de Arqueologia, que é Dom Diogo de Sousa, que foi um visionário do urbanismo em Braga. Ele estudou em Roma e veio com ideias do Renascimento europeu e começa a reestruturar a própria cidade, abrindo praças e ruas mais largas, que é o caso que vai acontecer na Rua do Soto, o Arco da Porta Nova e algumas praças que ele cria dentro da cidade, ou seja, vai alterar todo o urbanismo medieval para uma coisa mais ampla, menos que é muito obscura. que a gente consegue perceber hoje. Exato, né? Hoje em dia consegue-se perceber tudo o que é áreas mais largas no centro histórico, foi Dom Diogo de Sousa que mandou reestruturar. Exato. Temos aqui um exemplo do mapa, hoje em dia mais conhecido e mais antigo do que se conhece de Braga, que é atribuído a Brownius, que é um mapa de 1594, em que se vê, este mapa tem um erro de perspectiva, como é notório, não é? Parece que está planificado, mas ele foi desenhado assim, vê-se pela distância do rio à cidade, que é muito curta e ela na realidade é bem maior. E vê-se aqui então já o início da abertura da Porta Nova, que está aqui marcada, feita por Dom Diogo de Sousa. Sim, sim. E a abertura desta via que ali não se vê muito bem. Né? E aqui começa a haver uma abertura maior. Começa a alargar aqui também para o Campo de Santana. Esta área aqui, também é ele que manda alargar e vai começando a construir áreas fora da cidade mais amplas. Ou seja, começa a distribuir o urbanismo de Braga, mesmo extra-muralhas medievais. Perfeito. Vou até chamar a atenção aqui, olha, a gente vai deixar aqui nas descrições, porque nós temos vídeos mostrando cada um desses pontos aqui individualmente. Então, seria dar um zoom aqui no mapa, né? A gente passeia pela Sé, pelo Paço, pelo Arco, quer dizer, são várias situações que a gente vai deixar aqui para vocês. Aqui temos as renovações, obviamente, também efetuadas pela ordem de Dom Diogo de Sousa, na Sé Catedral, que tinha todo um aspecto românico, como é da época medieval, e começa a ganhar um aspecto mais moderno, digamos assim, para a altura, começa a ter elementos mais do Renascimento. Tem aqui, já no século XVI, ela é o século XII, ela é assim um período românico bruto, forte, e aqui recebe uma Galilé. E concebe a Galilé que lá está, hoje em dia, que tem toda aquela arquitetura manuelina, exatamente, é colada à Sé. Ela não está de raiz. Foi Dom Diogo de Sousa que manda construir ao estilo, se vocês verem por dentro, ao estilo manuelino da arquitetura. Tanto isso, como a Capela Mor, não é? Tem todo um estilo manuelino, mandado, e tem as armas de Dom Diogo de Sousa. E cá está as traseiras, onde está a Rua do Leite, a Rua Nossa Senhora do Leite, e a imagem de Nossa Senhora do Leite. Que é uma imagem importantíssima, mas isso já dá para outra história. No vídeo do Museu da Sé a gente explica. E falam a correlação dela com a deusa Ísis. Não chegou a falar, a gente falou só que a original já não está mais lá fora, está lá dentro do museu. Lá dentro, porque muito próximo daqui, desta imagem, tem mais à frente uma epígrafe de uma sacerdotisa do culto da Ísis, de Braca da Augusta. O que é interessante, ter ali uma coisa dedicada à deusa Ísis e termos aqui uma Senhora do Leite, porque as duas são representadas a dar de mamar. A Ísis romana e a Senhora do Leite. E temos aqui mais um exemplo da arquitetura, não é? O que nos marca o Renascimento e o urbanismo em Braga é a arquitetura do Renascimento, e temos aqui a fachada da Misericórdia, que tem toda uma arquitetura. Isto está colado à Sé, não é? A construção da Misericórdia está colada à Igreja da Sé, que também recebe essa igreja, com toda uma característica do Renascimento. Depois aqui, para além das figuras eclesiásticas, no Renascimento temos, sem dúvida, o Francisco Sanches, que foi um notável matemático, académico aqui da nossa cidade. E, como dizia há pouco, e dizia bem, isto coincide com
as armadas dos descobrimentos portugueses. Estava-se a passar aqui este rebuliço todo arquitetónico, mas, por outro lado, também havia estas investidas comerciais e para o descobrimento do resto do mundo. Deste lado, podemos ver uma constituição, uma maquete da planta da cidade nos finais do século XVI, onde, obviamente, ganha destaque a Sé Catedral, o Paço, as torres, que algumas delas ainda são existentes, que é o caso da Torre de Santiago, que ainda cá está. A torre, esta torre aqui, esta última aqui, que pertence ali perto do antigo fórum do Largo Paulo Rósio, tem um convento e dentro tem uma torre. Essa torre também fazia parte da muralha medieval. E perto do Arco da Porta Nova tem uma torre que é onde está o edifício do Museu da Imagem. Tem uma torre que também faz parte da muralha, ainda é visível. Isso é o que temos. E a torre de homenagem. O castelo propriamente em si foi destruído nos inícios da República, em 1911, e a torre de homenagem torna-se monumento nacional já em 1910. Mas houve uma destruição, porque depois teve a ocupação de uma cadeia e houve uma destruição do castelo. Não há parte dele, mas grande parte foi à vida. Aqui temos, no caso, falamos só da arquitetura religiosa, mas também temos exemplos do renascimento da arquitetura civil, que a casa, não sei se já visitaram, mas é de visitar, que é a Capela dos Coimbras e a Casa dos Coimbras. Né? Temos a Capela dos Coimbras, que tem em si a Casa dos Coimbras, que originalmente a Casa dos Coimbras estava do outro lado da rua. Mas houve mais tarde, já no século XIX, e século XX, a trasladação, ou seja, a mudança deste lado da rua com a abertura da rua Dom Afonso Henriques. Foi necessário mudar toda esta casa para este lado onde está originalmente, mas o original, onde está atualmente, originalmente ela era deste lado. Aquela Capela dos Coimbras que tem toda uma janela manuelina fantástica. Se passarem por lá, vejam que tem uma arquitetura belíssima. É perto das Frigideiras do Cantinho. Sim. Tem ali uma Capela dos Coimbras e depois toda a casa que tem um jardim interior, toda essa casa estaria do outro lado. E só no século XIX é que passou para cá, para aquele lado. Aqui, né? E aqui está a arquitetura religiosa do século XVI. Que é a que a gente conhece, mas esta aqui, a ilustração, ainda não mostra a casa dos Coimbras, só mostra simplesmente a Capela dos Coimbras. Só depois é que recebe a casa e uma rua perfeitamente medieval, que é a Rua dos Janos, que ainda tem o traçado medieval. Nesse ponto aqui da torre, olha, é possível perceber uma seteira onde a gente observa a espessura da torre e olha como é que a saída mesmo lá para fora é bem pequenininha, justamente para os arqueiros fazerem o seu lançamento. Aqui nós chegamos ao quarto piso. Chegamos agora ao barroco e ao rococó. Ora bem, aqui já estamos então no barroco e no rococó até à época moderna, até à modernidade, cerca do século XVIII, XIX. Uma figura importante, uma figura eclesiástica importante nesta época é Dom Rodrigo de Morateles. Foi um arcebispo de Braga e que é o patrocinador de algumas construções eclesiásticas da época do Barroco, nomeadamente a Igreja de São Vítor, a Igreja de São Vicente, que tem uma fachada belíssima, e alterações, mais uma vez, na Catedral. A Catedral mais ainda. Recebe então a Catedral toda a fisionomia que tem agora da época do Barroco.
vem acrescentada à Galileia do Diogo de Sousa, ele depois reconstrói toda, embeleza. Olha que linda essa evolução, não é? A evolução. Ainda bem que o arco Aqui, ó, românico ainda se mantém. românico, renascimento E o barroco. E o barroco. A Sé é um bom exemplo a se visitar porque conta grande parte da história de Braga. Porque os arcebispos vinham e faziam as suas alterações, digamos, no seu reinado, no seu arciprestado. Eles faziam alterações na própria catedral. E estas são aquelas mais importantes, mais emblemáticas. Temos outra figura, já civil, que não é religiosa, que é André Soares, o grande arquiteto e responsável pelo barroco e a introdução do rococó nos palácios bracarenses. Aqui, já na planta da cidade, do século XVIII, a configuração um pouco se altera, digo, no centro histórico. Depois, para baixo, já teve outras alterações, que são da época contemporânea. Não é? Mas já vemos aqui alguns edifícios que foram construídos. Isto aqui é o antigo Governo dos Remédios, isto aqui é o hospital, a Igreja de Santa Cruz, algumas coisas que foram extramuros, que foram extrapolando e foram a cidade, ou seja, um crescimento da cidade. Aqui já vemos o edifício da Arcada, da Lapa, que está aqui já ao lado, não é? Que está anexo ao castelo. E depois, mas ainda continuamos, o ilustrador teve sempre esse cuidado de ir de mostrar onde fica. o que era ruínas que estavam por ali pelos campos da época da época romana, né? Da época primordial de Bracara Augusta. E aqui também se pode. Para o visitante é sempre bom para poder comparar o que é que a cidade cresce, ou evolui, ou se transforma e ter estas comparações, o que é bom. Ou seja, é interessante que a pessoa vem aqui à Torre de Homenagem, passeia por toda essa evolução. Exatamente. E a partir daqui distribui para os outros sítios. Distribui para os outros sítios todos, para os ver na realidade, não é? Exato. Mas a partir daqui fica contextualizado do que é a história de Braga, dos seus monumentos, pelo menos os mais principais, não é? Obviamente, depois quem for da área da história pode explorar muito mais. Com certeza. Pode explorar muito mais. Aqui do André Soares, este piso obviamente é dedicado a André Soares e a um outro, que é seu sucessor, que é Carlos Amarante. Temos André Soares, temos os palácios, não é? A casa do município, do edifício do município. Aqui ainda não está totalmente o corpo lateral, ainda falta ali um corpo lateral, mas vê-se perfeitamente toda a arquitetura barroca, belíssima. Aqui é interessante que quando a gente foi visitar, na hora que você entra na escadaria, a gente percebe que ela não está centralizada, justamente porque o corpo foi reconstruído, depois não foi tudo construído da mesma forma. São detalhes que a gente, se não nos contar, não percebe. Não se percebe, não se percebe. Podem pensar que foi um erro arquitetónico, mas não. Aquilo tem a ver. São sempre construções que são muito grandes, não é? E demoram tempo a construir, não é? Não têm as mesmas tecnologias que temos hoje em dia. Na altura, a coisa era bem mais complicada de construir. Daí se vê a imensidão da obra, deveria ser valiosíssima. Outra casa que também é da assinatura de André Soares é a Casa Rolão, onde está uma papelaria agora, que é a 100ª página. Sim. Tem um edifício belíssimo também do Barroco. E o Palácio do Raio a gente registrou também. É uma coisa do Barroco fabulosa. É maravilhoso. Aqui temos outra figura muito importante eclesiástica, mais associada à assinatura de André Soares, porque ele manda construir o seu próprio palácio, que é Dom José de Bragança. José de Bragança foi arcebispo de Braga, mas tinha a particularidade de ser filho do rei. A importância do arciprestado de Braga, da diocese, e tomar poder sobre isso era bastante elevada, porque até os filhos, os príncipes ou bastardos tinham sido ou foram nomeados arcebispos de Braga, com o Conto de Braga. E ele manda construir este palácio anexo ao Paço Medieval, que é a Biblioteca Pública. Que é a Biblioteca Pública, que foi o Paço de Dom José de Bragança, que é também outro exemplar, com a assinatura de André Soares. O espeto do Rococó. Maravilhoso. Que é o Santuário de Santa Maria Madalena, também ele atribuído a André Soares e
A Igreja dos Congregados. Que é a da sim. Praça da República. Ali. Exatamente, perto da Praça da República, aqui sem a torre, ainda. Sim, uma das torres que depois também caiu. A gente, quando nós fomos filmar o Museu Nogueira da Silva, Sim. a gente percebe, quando você para olhar, a gente percebe que foi construída depois. Sim, porque ela também depois teve um problema, mais tarde, já no século XIX, que caiu, penso eu, que caiu a torre e ela teve que ser toda reconstruída novamente, esta torre deste lado. E aí foi o Nogueira da Silva que... Exatamente. Tá vendo? Está aprendida a lição. Estou estudando. Depois aqui temos o sucessor, o arquiteto sucessor de André Soares, que é Carlos Amarante, também ele uma figura importante. Este penso que está sepultado no Porto, porque ele nasceu em Braga, mas depois foi para o Porto. As obras emblemáticas dele são o Bom Jesus, que começou com André Soares, que agora é Património Mundial, começou com André Soares, mas depois quem o termina, isto, não há provas factuais tão exatas, não é? Mas quem termina seria Carlos Amarante. A assinatura é de Carlos Amarante, do Bom Jesus, do Santuário do Bom Jesus, o Arco da Porta Nova, a Igreja do Popolo e o Hospital de São Marcos, frente à Praça Carlos Amarante. Não é? Onde que é depois também tem, né? que é lindíssimo. É um edifício lindíssimo. E aqui, pronto, temos então o exponencial barroco na arquitetura da cidade de Braga. Do outro lado, já temos mais já a época moderna, não é? Um pouco da época moderna, já com litografia. Aqui ainda temos o Santuário de Bom Jesus, lá está, como disse, atribuído a Carlos Amarante, que agora passou a ser Monumento Nacional, Monumento não, de Património da Humanidade, o que é justíssimo pelo santuário que é. E depois então aqui uma perspectiva já de litografia, ou seja, de desenhos da Braga moderna, já após o barroco e até aos nossos dias. Temos aqui, penso exatamente, o Convento dos Remédios, que atualmente não existe, mas foi destruído. E era também um exemplar lindíssimo, que era no Carlos Amarante. Deste lado tínhamos aqui o Hospital de São Marcos e aqui o Convento dos Remédios. Para o visitante que queira conhecer aqui, fazer esse percurso que nós fizemos aqui na torre, o que ele poderia fazer? Como é que é? Agora, nesse momento, está tudo suspenso, exatamente, né? Agora, neste momento, pelo Covid, está tudo suspenso, mas desde que, a partir do momento que seja aberto ao público, ele pode dirigir-se aqui, tem um horário normal de funcionamento. Eu penso eu que é às segundas-feiras, penso que não está a funcionar às segundas ou aos domingos. Isso é uma questão de ver na entrada, tem lá o horário e entra, tem uma entrada livre e pode então conhecer um pouco da evolução da cidade de Braga e depois fazer a descoberta da cidade. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Bem-vindo. Obrigada. E por hoje ficamos por aqui, encerrando mais um passeio pela cidade de Braga. Continue a nos acompanhar e até o próximo encontro. Tchau, tchau.